Não sei se vocês estão tão alegres quanto eu de estar aqui esta noite. Com certeza. Vocês observaram que, antecedendo a reflexão, nos chega um convite. Está separado, gente? Ela veio aqui convidar. Vocês se atentaram a isso? Tá legal, hein? Obrigado. E tudo a ver com o tema que eu trago para nós hoje. Os convites que nos chegam de várias formas, não só a nós diretamente, mas daqueles às quais nós tutelamos, na condição de pais, de avós, de filhos. E é sobre isso, essa reflexão de hoje. É necessário reconhecer, como eu tenho feito sempre, e no Congresso Espírita de Uberlândia, que teve recente agora, no final de janeiro, vários expositores comentando: eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a doutrina espírita. A gente já chegou nesse patamar de fazer essa reflexão e ter esse entendimento que realmente, para a gente ter uma ideia, no capítulo 5, Suicídio, a Loucura, Kardec encerra falando: o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Para a gente ter uma noção do que é essa doutrina na nossa vida. Então chega um convite: pais, tragam as crianças. Será por quê? Num mundo assim de tantas ofertas, numa realidade ainda tão materialista e cada vez ficando mais crônica e crítica. Esse é o ponto. E esses convites, invariavelmente, eles têm nos tocado muito a nós todos. Estamos vivendo uma época da humanidade muito complicada. As crises, as convulsões, as calamidades. Mas como nós espíritas estamos nos despertando para isso? Por exemplo, qual é o seu nome? Jéssica. Deixa eu perguntar, Jéssica, para você. Está faltando oportunidade para ser mais brando? Para ser mais paciente? Para ser mais caridoso? Para ser menos violento? Está faltando oportunidade? Está faltando? Para ser mais manso? Percebe? Não está faltando oportunidade para ser melhor na Terra. A gente reclama: não, mas que mundo, que trânsito, que situação. Olha a categoria dos espíritos, mas basta ler a questão número 100 do livro dos espíritos. São 10 classificações. Mas a gente está tendo medo de ajudar, entendeu? Entendo. Porque às vezes a gente fica assim. Claro, tem que ter um certo cuidado. Quem bate na sua porta, quem te para na rua, quem te pede alguma coisa na rua, na porta de um supermercado, a gente não sabe. Mas na verdade, o que eu digo para vocês, essas oportunidades de ser mais manso, brando, caridoso, calmo, paciente. Já não sei quantas vezes tem saído para mim no meu culto a lição do duelo. E a gente vê o quanto o duelo hoje está em evidência, por conta da intolerância, da impaciência. Olha, o Brasil hoje, para você ter uma ideia, ele é responsável por 14% dos homicídios no mundo. Vocês têm noção do que é isso? Então é disso que eu estou falando. A caridade, a gente está sempre predisposto e com possibilidade de fazer inúmeras caridades. Quando você pega a questão do livro dos Espíritos, como Jesus a entendia, né? Benevolência para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, você vai perceber que a caridade moral se pronuncia muito mais que material. Uma continha matemática fica 3-1. Benevolência, indulgência e perdão. Então a oportunidade de ser mais caridoso está muito grande.
Só que a gente está vendo crise ainda, dificuldade. Oh, mas que mundo! Só que a doutrina espírita está nos revertendo esse olhar, para a gente ver como oportunidade. No prefácio do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos fala assim: Deus não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Por louvá-lo nas igrejas, nos templos e menoscabá-lo das ruas, é que temos naufragado milhões de vezes. Percebe? Louvamos nos templos, adoramos nos templos e menoscabamos, ignoramos nas ruas. Essa é a questão. Então, a doutrina vem a nós para nos abrir, através do esclarecimento, essas possibilidades, porque é a transição planetária. Então não vão faltar oportunidades de eu me graduar. Está no capítulo 9, gente. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. É no trabalho. Foi lido no Minuto de Sabedoria, o esforço de subir. E é difícil. Sabe por quê? A gente não lembra. Falta lembrança lá. Aí você vai falar assim: nossa, mas na casa espírita eu sou tão bonzinho, sou tão paciente lá, sou tão calmo, eu escuto as músicas, parece que eu me transformo na casa espírita. Isso não é falsidade, gente. Sabe o que é isso? Isso é porque nós todos nos permitimos acessar o nosso lado luz, o nosso melhor lado. A gente acessa o nosso melhor lado. Mas lá fora nem sempre isso acontece. E de preferência a gente acessa o nosso lado sombra, o nosso pior lado. Então Jesus vai nos convocando incansavelmente para vir aqui, acessar o lado bom, o lado luz, e com possibilidades abençoadoras de acessar também o nosso lado luz, o nosso lado sombra, o nosso lado melhor de lá. Não somos falsos, mentirosos, dissimulados na casa espírita. Porque não é assim? Na hora você vai me ceder o lugar. Não, pode sentar aqui, chega lá. A gente perdoa, pode sentar, por favor, tudo bem, irmão? A gente chama todos de irmãos, somos irmãos. E Jesus disse: granjeai amigos. Mas quando nós estamos lá, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, a gente esquece que também somos irmãos. Aquele que torce para um time que eu não torço, aquele que tem uma preferência política que não é a minha, e por aí vai. Essa é a questão. Menoscabá-lo nas ruas. Então, eu trago uma lição, gente. Quem tem uma fonte viva em casa? Vocês têm inimigo de levantar a mão? Mas tudo bem. Vai na internet então. Põe lá. Fonte Viva, lição 17. Intitulada Cristo e Nós. Cristo e Nós. Segundo Emmanuel, isto é o cristianismo. Cristianismo é Cristo e nós. Não é um dogma, não é uma convenção, é a vivência. Cristo e nós. Claro, na época de Paulo, ele, já repleto da presença de Jesus, ele falava: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Em. Já pensou quando for Cristo em nós? Aí você identifica certinho. Não, esse aqui eu vou ajudar também. Porque nós recebemos uma proteção espiritual maravilhosa quando as nossas intenções são louváveis e quando nós buscamos essa sintonia, essa vibração superior. Há uma proteção. Te desvia do perigo, te tira do rumo. Mesmo que às vezes
esteja no planejamento, mas tem as atenuações. Nós sabemos disso. E nessa lição Cristo e Nós, Emmanuel extrai um trecho dos Atos dos Apóstolos. Quem já leu aqui Paulo e Estevão? Eu estou cutucando aqui, gente, não é para constranger ninguém, não. É para despertar uma boa vontade. Algo que está adormecido. Está assim, não estou com de ler, eu dá sono, não tem costume, não tem disciplina, não gosto. Igual eu. Eu fui descobrir que eu amo leitura, e eu adoro ler livro espírita. Compro livro toda semana, adoro a obra. De rabiscar assim, não. Não era assim não, gente. Mas isso foi movendo dentro de mim. Eu fui abraçando isso. Não sei falar aqui pela nossa querida irmã? Amai-vos, espíritas. Instruí-vos, espíritas. Está faltando obra para instrução? Não. Então Emmanuel extrai da obra Paulo e Estevão, que está no Paulo e Estevão, mas aqui ele tira do Atos dos Apóstolos, aquela passagem assim, ó. E disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Qual é o teu nome? Marilene. Talvez você não tenha sentido, Marilene, como todos nós, um chamado hoje do Cristo. E seu Espírito aceitou, sem você interpretar assim, materialmente esse chamado. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para ouvir teu Evangelho, para receber essas bênçãos de luzes do Evangelho. Eis-me aqui. E para compreender essa passagem do eis-me aqui, no Paulo e Estevão nos fala claramente sobre ela. Saulo sai de Jerusalém, encaminha-se até Damasco. O intuito: prender Ananias, um discípulo do Cristo. Quiçá matá-lo ou apedrejá-lo, como ele fez com Estevão, irmão da sua noiva, sem saber que era. O fato é que Saulo chega à porta de Damasco e encontra com a luz espiritual manifestada por Jesus. Ele cai do camelo. Muitos achavam que era o cavalo, mas não tem como atravessar aquela região árida de cavalo. Camelo. Ele cai do camelo e pronuncia aquela frase que nós conhecemos: que queres que eu faça? Identifiquemos com isso. Primeiro, eis-me aqui. Nós viemos aqui só para escutar? Nas entrelinhas tem de nós algo nos conduzindo. O que queres que eu faça? Porque nós viemos aqui para buscar algo. Que fosse manifestado algo dentro de nós. Para a gente renovar, renascer, mesmo dentro da reencarnação. O que queres que eu faça? Porque nós estamos tão perdidos hoje no mundo que a gente não sabe nem o que faz. Então a gente vem aqui para empreender esse mundo. Por isso que mexe com a gente, com a nossa intimidade, com os nossos gostos, com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Nunca saímos daqui do mesmo jeito. Sempre há direcionamento para todos nós. Sempre há. Senão não faria sentido uma reunião dessa. Sempre há direcionamento para melhor. O duro é agarrar nisso que veio até mim. O ponto mais essencial de uma reunião espírita mediúnica como essa é o direcionamento que cada um recebe. Só que fica fugitivo. O mundo veio e atropela. Tudo isso abafa, apaga, destrói. É sempre assim. Às vezes é num dia desse que tem um sugestionamento, um convite para fazer o culto do lar. Você sai até animadinho para o culto do lar.
Quando você vê, passou mais 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Cadê o curo? Não consegui adequar 30 minutos dos meus 24 horas do dia, dos meus 7 dias na semana. É sempre assim. Então, é isso aqui. Então, Saulo pronuncia aquilo. Jesus, então, conversa com ele e usa uma metodologia do enceguecimento. Naquele momento, Saulo é enceguecido do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, da sua arrogância. Como acontece com nós aqui na Casa Espírita. Somos enceguecidos por um pouco tempo da nossa materialidade que nos consome, para deixar desabrochar a nossa espiritualidade e espíritos mortais que somos. Acontece com todos nós. O fato é que quando Jesus em visão chama Ananias, e Ananias prontifica, eis-me aqui. Ananias não sabia para que era o chamado. Ainda não sabia. Igual a gente. Você não sabe para que você foi chamado até aqui. Você ainda não sabe, mas você veio. É assim. Porque é interessante a gente pegar as obras e não nos colocar no contexto dela. E a gente sempre faz isso. Não, a história de Ananias, né? A história de Saulo, 2000 anos. Né? Não. Eu tenho que colocar no contexto. Porque não acontece só com Saulo. Não acontece só com Ananias. Continua acontecendo com todos nós. A porta de Damasco, nossa, está escancarada na nossa frente. Só que eu digo, não, Saulo, ficou cega a porta de Damasco. Aí é a sua. Você está cego até hoje. E Deus te enviando Ananias para abrir seus olhos. E você recusando. É o contexto. Qualquer história de 2000 anos, você se encaixa. Qualquer parábola, você está inserido. Uma parábola em evidência hoje, a parábola da vinha. E ela começa assim: um senhor saiu de madrugada a aliciar, contratar trabalhadores para sua vinha. Quem saiu a contratar? Jesus, é o Senhor. Ele está chamando. Até hoje, tem gente que lê a parábola, nossa, que parábola bonita. Já te chamou 1000 vezes. E Constantino fala isso no capítulo 20. Quantos séculos e séculos e séculos fosse chamado para trabalhar na vinha do Cristo, sem que nela tenha querido entrar. E assim vem um convite sutil aqui, para trazer os filhos. É o chamado. É a pessoa não percebeu o que é com ela. Casa Espírita tem convite toda vez. É o que mais tem convite. Eu fico imaginando se eu tivesse recusado o convite há 12 anos atrás para divulgar a doutrina. O que seria da minha vida? Porque o trabalho é para edificar quem o faz. É para beneficiar quem o faz. Sempre vai ser assim. Olha o que era Saulo e o que passou a ser Saulo. Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. No trabalho. Então é interessante essa passagem que a gente, aos nossos olhos, é assim: ô Jesus, você está me chamando, mas para encontrar quem está me perseguindo. Ele vem atrás de mim, Jesus. É eu mesmo? Tem certeza? Porque é isso. O chamado foi para isso. Jesus enceguece Saulo e chama Ananias, a quem ele perseguia, para auxiliar, para encontrar com ele. Agora você imagina a cena. E é interessante. Imagina aquele perseguidor frente a frente com o perseguido, e quando ele foi curado, ele abriu os olhos e falou: você me curou. Imagina a transformação. Porque o que se deu ali? Uma manifestação de amor. De quem era perseguido, curar quem estava perseguindo. Porque sempre vai ser pelo amor. Nunca vai ser por
briga, guerra, violência, vingança. Vai ser sempre por amor. Gente, é mais ou menos assim. Se tirasse agora o véu do esquecimento desse centro aqui em relação a todos nós, você ia olhar para ela assim, mãe, você? Não estou acreditando. É isso. Vocês têm noção do tanto de inimigos do passado, perseguidor e perseguido que estão aqui agora? Vocês nunca pensaram nisso, não? Já imaginou? E hoje está todo mundo juntinho na casa espírita. Que bom que está aqui, né? Aqui. Vocês nunca pensaram nisso, não? Trabalhando junto. É médico, trabalhador, passista, palestrante, tudo junto. Reparando com amor. E você acha que chegou aqui à toa, do nada. E Ananias e Saulo? Não poderia ser? Ananias resgatando um débito do passado, curando e direcionando o inimigo naquela ocasião. Por que não pensar assim? É o trabalho do Cristo, incessante no bem. Com um detalhe: Saulo tinha um grande vício, o vício da prepotência, do orgulho, da vaidade, da maldade e da intolerância religiosa. Porque ele achava que era só a lei mosaica que era mais adequada. Percebe que toda viciação, toda má tendência, má inclinação foi curada com amor? É assim que Jesus trabalha com todos nós. Então fica tranquila, tranquilos, que está tudo na mão de Jesus. A doutrina espírita tem me feito enxergar assim, com esperança maravilhosa na Terra. Olha quantos estão aqui? Olha quantos estão aqui hoje. É só questão de tempo. No Boa Nova, Jesus fala a Bartolomeu: achas que eu teria vindo a esse mundo sem a certeza confortadora que esse reino, essa terra se tornará meu reino? A gente não duvida isso. Tem espírito desesperado com a situação da terra. Só que aí Jesus fala para Bartolomeu: o Evangelho precisa primeiramente florescer na alma, para depois frutificar no espírito dos povos. Por isso está devagar. Deixar o Evangelho florescer na alma é um processo homeopático, é lento. Mas está acontecendo. E vai continuar acontecendo. É por isso que Emmanuel começa aqui, ó. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Jesus está nos esperando até hoje, e vai continuar esperando, um por um. Porque ele disse ao Pai: nenhuma ovelha se perderá desse rebanho. Você deve estar pensando assim: e Hitler? Fernandinho Beiramar? Nenhum se perderá. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Não tem como. Porque a gente fica assim, absurdo, olhando de uma maneira absurda para o mundo. E esquece já o quanto me falta ainda para me redimir. Quanto trabalho tem que ser feito ainda. Por isso que Jesus nos colocou nesse caminho. Acredite, é o caminho mais adequado, mais perfeito, melhor de todos que Ele poderia nos colocar. Por isso eu digo, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a doutrina espírita. Agora eu pergunto, como é que você chama, prof? Luciano. Uma vez por semana basta, será? Sentir isso aqui, experimentar isso aqui, viver isso aqui,
Uma vez por semana? Nós trazendo de uma concepção religiosa que um domingo tomar uma hóstia e está tudo certo. Me garantia por uma semana, abastecido. Eu não consigo ficar sem ler um dia. Sem escutar uma palestra no YouTube, seja do Haroldo, do Raul, do Divaldo. Isso não é fanatismo não, gente. Isso é necessidade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas é claro, cada um sentindo o seu momento. Nós precisamos entender por que esse processo todo conosco. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa Salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou com os apóstolos. O ataque ao mundo de regeneração. Está aqui, irmão, falando. Desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela. Guarda isso, gente. Convida, insiste e apela. Por isso que eu fiz questão de frisar o convite aqui, ó. Que é o primeiro aqui, ó. A Boa Nova convida, insiste e apela. Junto das almas, para que se convertam em instrumentos da sua divina vontade. Vamos pegar Saulo então, para a gente entender? Saulo recebeu um convite. Saulo ficou sabendo que Estevão estava pronunciando muito a outra doutrina, e ele foi na casa do caminho escutar Estevão. Foi o primeiro convite que ele recebeu. Aquilo mexeu com ele. Só que ele é orgulhoso, intolerante, fanático, não entendeu o primeiro convite. Foi um convite aqui, ó. Ele foi lá para ter uma nova percepção do cristianismo. Na sede. Não aceitou. Depois insistiu com ele. A noiva influenciando, que ela já estava pronunciada ao cristianismo na época, por Ananias. Insistiu. Ele aceitou? Não. Teve a insistência também do próprio mestre dele, Gamaliel. Saulo, está na obra, Paulo Estevam. Modifica. Pensa um pouco acerca dessas novidades que estão chegando espirituais. Não valeu a insistência, não quis nem saber. Aí teve o apela. O apela não é de apelar, não, fica nervoso, não. É apelar, é utilizar de métodos mais convincentes, estratégicos. Foi essa ideia. Teve que enseguecer, mexer em algo muito caro a ele. No meu caso, gente, foi 2 infartos do AVC. É bonito a vida, não? Convidaram o Saulo, insistiu com ele. Aí apelou. E nós? Quantos convites têm nos chegado para algo mais? Porque a gente vai levando uma vida tão metódica que se você colocar numa planilha Excel, fala assim, gente, eu não agrego mais nada. E tantos convites chegando. Tantos convites chegando. Os mais diversos. Para tantas possibilidades do Espírito. Que ainda podemos fazer essa vida. Não chega para ele. Como chega para nós. E para quê? Para que se convertam, não é convençam, convertam em instrumentos da sua divina vontade. Agora imagina algo te convertendo para uma divina vontade. Tem como dar errado? Tem. É precioso demais. É muito recurso. É muita estratégia. É muita iluminação. É muito preparo. Mas precisa aceitar o convite. E a gente esperando os convites dos mais glamourosos.
Às vezes o convite é para ir lá no Canaã, servir sopa domingo. Às vezes o convite é para você lavar um banheiro de centro. Nós somos provados na nossa humildade. Pararam nos talentos. Que ganhou só um e enterrou. Pararam nos talentos. O convite às vezes é para uma coisa tão pequena, mas é pequeno demais. Não vou nem fazer não, é tão pequeno, não vou fazer não. É prova de humildade. E sabe o que precisa, gente? Para você aceitar um convite? Para você se credenciar a se converter em instrumento de uma divina vontade? Você não vai nem acreditar. Você tem noção do que é? O que precisa? O que você precisa ter? Você imagina? Hã? Querer? Desejar. É quase. Boa vontade. Ai, só isso. Querer traduz em boa vontade. Só. Precisa ser inteligente, precisa saber o evangelho, precisa ter. Não precisa ser bonito. Não precisa nada. O que Jesus olhou naqueles discípulos foi só uma coisa. Estava trabalhando, não te chamar para trabalhar comigo. Aceitar. Boa vontade, a vontade boa. Você já percebeu que tudo que você faz com boa vontade, você faz assim, com gosto. Por quê? Você está sintonizado com algo. Tudo que você faz com boa vontade é diferente. E é só o que precisa. Só precisa de boa vontade. Boa vontade para ler uma obra, boa vontade para fazer um culto no lar, boa vontade para vir aqui, boa vontade para aceitar um convite para algo mais na sua vida, que você nem imagina que você tem possibilidade de fazer. Por exemplo, está faltando divulgador da doutrina espírita em Uberlândia. Você fala, não, mas eu não conheço a doutrina espírita, não. Eu nem sei como é que eu faço para montar uma palestra, como é que eu falar em público. Tenha boa vontade, o resto, a espiritualidade ajeita tudo. Desse não. Simples assim. Boa vontade. Está aqui. Colaboração ativa dos corações de boa vontade. Mas antes da boa vontade, eu teria que acreditar firmemente nessa ideia. Acreditar? Firmemente nessa ideia. Sim. E o primeiro leva o segundo leva o primeiro. Mas nós estamos aqui num. Aliás, nós já passamos até do acreditar. A gente já está num patamar do confiar. O acreditar, a gente até deixou um pouquinho para trás, porque crença que lá, acredita, até acontecer alguma coisa com você. Aconteceu um infortúnio, você passa a não acreditar. Nós estamos num patamar de confiar. Isso é fé, quando você confia. Você tem boa vontade, não tem como dar errado. Boa vontade. E foi o que Saulo também despertou. Quando ele despertou a boa vontade nele. De agora, toda aquela potência, aquele talento, todos os adjetivos, as qualidades que ele tinha, agora direcionados. E vai nos dizer, Emmanuel, nessa lição, Cristo e nós, aquelas frases que nós conhecemos muito. Ide e pregai. Vou pregar? Como é que eu vou pregar o Evangelho? Como diz São Francisco de Assis, né? Leve o Evangelho. Se for preciso, use as palavras. Exemplo. Simples assim. Evangelho é conduta. Ide e pregai. Eis que vos mando. Lembra quando Jesus mandou os discípulos? Eis que vos mando. Ele está nos mandando até hoje. Para não ficar muito teórico, gente, porque a gente vai vivendo o Evangelho, algumas coisas, e a gente percebe que Jesus continua até hoje. Quando você vai no capítulo 6, Cristo Consolador, Kardec começa com: vinde a mim, todos vós que estáis cansados
e oprimidos. A gente coloca tanto cansaço secundário como primário. Estou cansado do meu trabalho, estou cansado da minha rotina, estou cansado dessa família, estou cansado disso. Cansaços secundários, colocando como primários. Porque na verdade, o que a gente está cansado mesmo é de ser ainda o que nós somos. É o que mais nos cansa. Tanto orgulho, tanta vaidade, tanta prepotência, tanto materialismo na frente daquilo que eu realmente sou. Desvirtuando os valores. Olha a sociedade que a gente vive hoje. O erro, a maldade, a injustiça que é aplaudida e é seguido. Então a gente está cansado de tudo isso. Então o Kardec começa o Consolador Prometido, o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, assim, o vinde a mim, que é um convite. Aí quando você vai para a página da frente, você vai ver algo lindo, Espírito de Verdade falando. Depois do amai-vos e instruí-vos, está lá no seu Evangelho. Ele fala, as tuas almas, as vossas almas, não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Todos os dias sentirá surgir e germinar em vós a minha divina semente. Todos os dias sentireis surgir e germinar em vós a minha divina semente. Surge, mas abafamos. Quantas sementes não surgem a todos nós numa noite como essa? Quantas? E o que a gente deixa florescer? Deixa florir. Esse é o ponto. É por isso que eis que vos mando, é mais ou menos assim, aconteceu comigo. Eu gosto de andar de bicicleta. Eu peguei minha bike, ia fazer anel viário, lá do lado do Ceasa. Eu estava lá no São Jorge já, pedalando, quase saindo daquele último bairro ali, antes de pegar a rodovia, e eu vi uma mulher, gari, lá varrendo a rua. E me desabrochou a vontade de voltar e falar algo para ela. E aquilo foi apertando, exprimindo, eu pedalando e olhava para trás. Aí eu não aguentei, cheguei no tem que ir lá. Aí eu voltei. Voltei e foi me vindo na mente o que falar para ela. Assim. Aí eu cheguei perto dela, bom dia, você tá boazinha? Devia ter seus 60 anos ou mais um pouco. 65. Senhora idosa já, 60 anos. Qual é o nome da senhora? Ela, Antônia. Ah, bom dia, dona Antônia. Eu tenho um recado de Jesus para a senhora. Jesus pediu para dizer para a senhora que esse trabalho da senhora é tão digno, mas tão digno, tanto quanto de um presidente que senta numa cadeira de palácio. E que se a senhora não é tão bem remunerada quanto mereceria, pelos homens, a senhora é muito remunerada por Deus. E eu aqui, meu nome é Alexandre, eu quero agradecer a senhora. Porque enquanto a senhora está limpando Uberlândia, tem um punhado de gente sujando. Que a mulher começou a embarcar os olhos, lacrimejar os olhos na minha frente. Falei, meu filho, eu ganhei meu dia. Aí eu fui entender, eis que vos mando. Quantas vezes acontece isso com a gente? E que a gente abafa por vergonha. Porque o bem é tímido, né, gente? É. Não, falar de Jesus assim na rua tem que ser só na igreja, no templo, na casa espírita. Não posso pronunciar Jesus assim na rua ao léu. Nós somos tímidos. Enquanto o mal é audacioso, alardeia, não tem ressalva, é escancarado. É isso.
não chegam para nós? Vontade de atitudes abençoadoras? Tem um Cristo até hoje, eis que vos mando. É o trabalho dele na terra, juntar as almas. Em casa, na rua, na casa espírita. Não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Todo orbe é a oficina do Cristo. Cristo e nós. Ele contando com cada um. Nos encorajando e nos dando até as intuições. Porque quando eu virei, eu só senti vontade de falar para ela. Quando eu fui encaminhando para ela, foi vindo o que falar. Olha o impacto. Vai saber se aquela mulher estava no pior dia dela hoje, aquele dia. Estava no pior dia dela, familiarmente, com problemas de saúde, financeiro, profissional. Cheguei lá e falei para ela. Ganhei meu dia. Percebe que ela dissociou da questão monetária do ganho material para se apegar ao espiritual e ganhar o dia. Porque Jesus estava encaminhando tudo. É o que está aqui. Porque Jesus não fez propaganda enganosa. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ide e pregai. Só para um, para outro? Não. Para todos nós. É por isso que eles nos trazem aqui. Para isso. Para nos preparar para isso. Um mundo melhor. Mais fraterno, mais amoroso. Tecnologia que é tão usada de uma maneira tão complicada hoje. O quanto ela pode ser utilizada para o bem. Atingindo várias pessoas. Se desperdiça hoje um instrumento desse, um material desse. E vem para o bem. E diz aqui finalizando: amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial. Onde tiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial, para a obra incessante do bem. Obra incessante do bem. Não é o que a terra precisa hoje? Eu iniciei perguntando: está faltando oportunidade? De levar o bem, de ser mais caridoso, mais humilde, mais benevolente, mais indulgente. Não está faltando. Mais paciente, mais manso. E como que Jesus vai agindo dentro de nós, nos conhecendo os corações de cada um? É simples, gente. É um método tão simples que a gente não percebe. E aconteceu hoje aqui, com todos nós. Ele vai tirando um pouquinho de nós e colocando um pouquinho dele. Simples assim. Vai tirando um pouquinho de cada um de nós e colocando um pouquinho dele. Simples assim. Há muito o que fazer. O momento é abençoado demais na terra. É muito abençoado. Nós esperamos por Jesus, mas Jesus espera igualmente pelos dois. Espera por cada um de nós. Sempre gosto de falar, porque quando a gente toca nas lições do Evangelho, eu sempre peço: irmãos, dá para ficar só no que a gente ouviu, que a gente esquece. O que eu comecei a falar, a gente já esqueceu, faz parte. A gente não é um computador. Mas que belo se eu chegar em casa, nossa, eu vou chegar assim, eu vou ler o capítulo 20.
20, ou eu vou ler o capítulo 6, pelo menos a primeira parte. Faz uma diferença, sabe por quê? Você vai estar envolvido numa sintonia tão grande que quando você chegar lá e abrir seu evangelho, você não vai acreditar que vai acontecer. É muita luz espiritual. O problema é que a gente sai daqui, o que eu vou comer, o que eu vou passar, o que eu vou fazer. Faz parte. Mas por que não? Boa vontade. Entendeu onde que entra a boa vontade? Ela sobrepõe as nossas manias, a nossa zona de conforto, o nosso já metódico jeito de viver a vida, metódico jeito de levar a vida. E quando vamos percebendo o quão bom é ir agregando e colocando no nosso metódico jeito de levar a vida as questões divinas de luz e de esperança, que as obras do Chico e de tantos outros que sacrificaram tanto nos deixaram para dar sabor à nossa vida, mais sentido. E é isso que eu tenho certeza que todos nós sentimos. A nossa vida hoje com a doutrina tem sentido. Imagina se não tivesse isso. Que sentido teria? Eu acho que eu estou entendendo. Irmãos, de coração, muito obrigado a vocês. Nós que viemos aqui à frente, nós precisamos de muito dessa vibração, dessa doação desse sentimento, desse olhar, desse amor que nos chega através do invisível, mas que a gente sente essa energia. Muito obrigado a todos vocês. Essa casa. Obrigada.